Você já teve a sensação de que alguém estava te estudando em silêncio, não por admiração, mas para te destruir? Talvez você ache que é só impressão, mas e se eu te disser que existe toda uma operação acontecendo por trás dos bastidores da sua vida, com reuniões secretas, estratégias maquiavélicas e até manipulações românticas arquitetadas para te derrubar? E o mais chocante, com você no centro de tudo sem nem saber, a verdade é que enquanto você meditava, eles tramavam. Enquanto você evoluía, eles previam sua queda. Mas o que aconteceu quando o plano falhou e você simplesmente disse não? O que você vai ver neste vídeo é mais do que um relato, é um espelho espiritual, um alerta e talvez a confirmação que você vem esperando há anos. Então já deixa o like agora. Antes que se esqueça, se inscreve no canal se você sente que tem algo diferente em você, algo que o mundo não entende. E comenta aí embaixo o número 88. Só os verdadeiros escolhidos vão saber por quê. Não assista pela metade. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga suas dores, suas perdas e até seus silêncios. Enquanto você caminhava silenciosamente, com sua integridade intacta e seus passos firmes no propósito, uma tempestade fervia onde você menos imaginava. Portas fechadas escondiam vozes exaltadas, e cada palavra cuspida no calor do momento girava em torno de um único nome: o seu. Mas o que poucos sabiam era que essa discussão não era apenas um desabafo ou um conflito de egos. Era o colapso de um plano cuidadosamente arquitetado para manipular sua jornada e desacreditar sua verdade. O centro dessa explosão era a tentativa desesperada de controlar o que nunca foi feito para ser controlado: sua autenticidade. A raiva, o medo e a frustração que tomaram conta daquelas paredes revelavam mais do que intenções maldosas. Expunham o desespero de quem percebeu, tarde demais, que subestimou alguém conectado com algo muito maior do que aparências. O que foi dito naquela discussão carregava o veneno da inveja disfarçada de preocupação. E o som das acusações ecoava como alarmes espirituais, alertando sobre a presença de um manipulador em ruínas. Seus detratores não discutiam seus erros, discutiam sua resistência em cair nas armadilhas. E isso, para eles, era imperdoável. Esse foi o estopim que acendeu a explosão. Perceber que você havia escapado, sem alarde, de um enredo que não era seu. Eles queriam narrar sua falha, criar manchetes internas sobre sua queda e celebrar um colapso que nunca aconteceu. Mas o script desmoronou e a mesa virou de forma irreversível. O que era para ser seu fim se tornou o início do fim deles. E você seguiu em paz, porque quem caminha com verdade nunca precisa correr para se defender. Se esse vídeo já te tocou de alguma forma, se em algum momento você sentiu como se eu estivesse falando diretamente com sua alma, então escuta isso com o coração aberto. Vídeos como esse exigem tempo, dedicação e uma entrega espiritual completa. Mas o que realmente me move é saber que estou atingindo os verdadeiros escolhidos, como você. E se você sente que esse conteúdo te protegeu, te acordou ou te fortaleceu, considere fazer um gesto de gratidão. Você pode enviar agora um thanks aqui no YouTube. O valor que tocar seu coração. Pode ser $100 ou qualquer valor que represente a energia da sua gratidão. Cada contribuição é uma semente que mantém essa missão viva e que permite que mais pessoas despertem. Mas não deixe para depois. Se essa mensagem te alcançou, é porque era para ser agora. Clique no botão de thanks e faça parte disso conscientemente. Gratidão real não se adia, ela se expressa no momento em que o coração pulsa. Em meio à sua rotina silenciosa, havia olhos que te seguiam, estudavam seus padrões, seus silêncios, suas escolhas. Não eram olhos de admiração, mas de cálculo.
Um observador oculto conduzia nas sombras um experimento psicológico com um único objetivo: decifrar você como se fosse uma equação previsível. Essa pessoa não era um estranho distante, tampouco um inimigo declarado. Era alguém próximo o suficiente para ouvir sem levantar suspeitas, mas frio o bastante para transformar sua vida em laboratório. A ilusão que sustentava esse cientista social era a crença arrogante de que você operava segundo padrões ordinários, de que, com dados suficientes, poderia prever cada movimento seu, cada decisão, cada emoção. Mas há algo que a ciência da manipulação jamais compreenderá: o mistério da intuição. E foi aí que a base de seu projeto ruiu. Enquanto coletavam informações, você se reconectava com sua essência, refinando sua capacidade de sentir, além das palavras, de perceber além das máscaras, de decidir com a alma. Esse experimento, onde você seria a variável controlada, se transformou no pesadelo do manipulador, porque, ao contrário do que ele acreditava, você não era previsível, você era livre, e liberdade não cabe em fórmulas. No momento em que tentaram controlar sua narrativa, descobriram que você já tinha rasgado o roteiro e escrito sua própria história. Uma história que não pode ser estudada, só vivida. Sob o véu das reuniões estratégicas e conversas sofisticadas, escondia-se um palco de julgamento travestido de análise. Lá, com café na mão e sorrisos cínicos nos lábios, discursavam sobre suas escolhas, seus rumos e suas atitudes como se fossem especialistas no seu destino. Mas aquelas reuniões não eram conselhos de guerra, onde sua vida era o alvo e sua reputação o prêmio. E tudo isso orquestrado por alguém que se apresentava como mentor, mas operava como vilão silencioso. Essas rodas eram, na verdade, sessões de entretenimento emocional. O nome estratégia era apenas um disfarce elegante para o veneno que era servido ali. Eram teatros cuidadosamente ensaiados, onde seu fracasso era narrado como inevitável, sua autenticidade rotulada como arrogância e sua solitude espiritual confundida com isolamento social. Os participantes achavam estar ouvindo uma análise lógica, mas estavam sendo envenenados lentamente por uma visão distorcida da sua essência. O mais cruel: era tudo feito sob a pretensão de preocupação. Como se dissessem: estamos apenas tentando entender. Mas o que queriam era desacreditar, desmontar, desconstruir. E ainda assim, mesmo sem estar presente, sua postura os incomodava mais do que qualquer argumento, porque você não participou do jogo. E sua ausência se tornou a maior afronta. Enquanto falavam de você, sua evolução espiritual falava mais alto, e esse eco eles não conseguiam calar. A mente por trás da manipulação acreditava ter encontrado a fórmula perfeita. Após observar você por meses, talvez anos, construiu a certeza de que sua postura, seus valores e sua firmeza seriam suas ruínas. Para eles, sua recusa em se vender, em ceder aos atalhos, em se adequar aos moldes, era o caminho certo para o fracasso. E assim, diante de seus olhos e ouvidos atentos, anunciaram: Elia vai cair. É só uma questão de tempo. Eles pintaram quadros vívidos de sua suposta derrocada. Acreditavam que sua confiança era orgulho, que seus padrões elevados eram teimosia, e que sua busca espiritual era fuga. Imaginavam que o mundo real te engoliria, que os convites recusados te isolariam e que sua retidão te afastaria das oportunidades certas. Cada previsão era dita com a segurança de quem achava estar assistindo a um filme cujo final já conhecia. Mas o erro fatal foi esse: achar que sua trajetória seguia o script da mediocridade. Não contaram com o fator invisível, o invisível aos olhos, mas gritante para a alma. Sua força vinha de dentro, não de resultados externos, e quando tentaram prever sua queda, acabaram profetizando a própria.
Porque quem constrói previsões sobre alicerces falsos, cedo ou tarde, vê tudo desmoronar. E foi isso que aconteceu. Enquanto o mundo interpretava seu silêncio como fraqueza, você se fortalecia. Enquanto rotulavam sua solitude como isolamento, você construía um templo interno onde o ruído do ego não podia entrar. Sua ausência dos palcos sociais foi confundida com ausência de ação. Mas, na verdade, você estava no backstage da sua própria evolução, ensaiando uma versão de si que não caberia mais nos antigos cenários. O que os outros viam como inércia era apenas incubação. Ali, longe dos olhares que julgam, você acessou dimensões do seu ser que só o silêncio permite tocar. E não era fuga, era mergulho. Mergulho em camadas profundas da alma, onde se ouve o que o mundo nunca saberá dizer. Durante esse processo, você deixou de ser previsível. Desapegou-se dos padrões, criou códigos próprios. E isso desarmou completamente os planos daqueles que achavam que te conheciam. Eles ainda falavam com a versão antiga de você, a que já tinha morrido em silêncio. Esse tempo, fora dos holofotes, te tornou letal. Não em violência, mas em discernimento. Você voltou ao cenário social sem precisar de explicações, sem sede de vingança, sem mostrar as armas, só com presença. Uma presença que assusta quem joga com máscaras, porque reflete a verdade que eles evitam. E quando você pisou de novo naquele ambiente, nada precisou ser dito. Sua vibração falou por você. E foi ensurdecedora. No exato momento em que os bastidores ainda ferviam em conspirações e sussurros venenosos, o universo silenciosamente orquestrava algo grandioso. Uma presença entrou em sua vida sem alarde, mas com uma energia tão ressonante que parecia ter sido escrita nas linhas invisíveis do destino. Não foi um acaso, não foi coincidência, era uma resposta. Uma resposta a todas as suas noites de recolhimento, às preces murmuradas no silêncio, às jornadas espirituais feitas em segredo. Essa pessoa carregava em si não apenas compatibilidade, mas sincronicidade, um reflexo vibracional daquilo que você se tornara após tantas desconstruções e reconstruções internas. A conexão foi sentida, não explicada, como se os campos energéticos se entrelaçassem antes mesmo das palavras serem ditas, e por um instante tudo que te fizeram acreditar de que você era difícil, exigente, inatingível, se dissolveu. Porque diante de você estava alguém que não exigia explicações, não te pedia para diminuir seu brilho, não te convidava a sacrificar sua essência em troca de companhia. Esse encontro não era apenas romântico, era sagrado, e por isso mesmo ele se tornou o alvo perfeito da sabotagem. Porque onde há luz verdadeira, há sempre alguém desesperado para apagar o interruptor e voltar à segurança das sombras. Mas o que os arquitetos da manipulação não entenderam é que você não era mais um ser carente de validação. Não precisava mais de promessas para acreditar no seu valor. E quando essa conexão chegou, você não se jogou de olhos fechados. Você sentiu. Sentiu cada frequência, cada vibração, cada nuance oculta por trás dos gestos. E foi aí que a verdadeira virada começou. Não porque alguém te salvou, mas porque você finalmente reconheceu o que merecia. E o que não aceitava mais, nem que viesse embrulhado no papel mais bonito. Antes mesmo que as máscaras caíssem, algo em você já sabia. Não era lógica, nem evidência concreta. Era um incômodo silencioso, um arrepio que não podia ser explicado, uma inquietação sutil, sempre que certas pessoas se aproximavam com sorrisos ensaiados. Era o seu sistema de proteção espiritual em ação, aquele que você cultivou nos momentos mais escuros, aquele que nasceu quando aprendeu a confiar mais na intuição do que na opinião alheia. E esse sistema, que muitos chamariam de exagero,
Salvou você de ser enredado numa armadilha milimetricamente construída para parecer inofensiva. O que lhe ofereceram parecia, à primeira vista, perfeito. Uma relação estável, oportunidades alinhadas, elogios sob medida. Mas havia algo por trás. Algo que a alma captava, mesmo quando os olhos ainda não enxergavam. A sensação era de que tudo estava certo demais, como uma peça de teatro que não errava o texto. E foi exatamente isso que despertou seu alarme interno. Não havia verdade, apenas performance. Aquela proposta de conexão emocional vinha com roteiro, cenário e direção. Era uma encenação estratégica, feita sob medida para capturar alguém que eles julgavam carente, previsível, faminto por afeto. Então, sem hesitar, você disse não. Um não silencioso, mas devastador. Um não que não exigiu justificativas, que não pediu desculpas. Um não que veio de quem conhece o valor de sua paz. E ao recusar o papel que haviam escrito para você, desestabilizou todo o espetáculo. Porque o protagonista não seguiu o script. Porque o escolhido não dançou conforme a música. E naquele instante, as cortinas começaram a cair. A primeira rachadura surgiu quando uma voz inesperada se ergueu no meio da encenação. Alguém que fazia parte da plateia, cúmplice silencioso das fofocas travestidas de conselhos, finalmente percebeu o que realmente estava acontecendo. Com coragem repentina, interrompeu a narrativa cuidadosamente manipulada e lançou uma pergunta que desarmou toda a sala. Se é assim que você fala de quem não está aqui, o que você diz sobre nós quando não estamos? E nesse instante, o jogo virou. As máscaras caíram com estrondo. O chão tremeu sob os pés de quem manipulava, porque a verdade tem um peso que a mentira não consegue sustentar por muito tempo. O que se seguiu foi um desmoronamento em cadeia. Os olhares se cruzaram. Os silêncios se tornaram insuportáveis. As verdades começaram a vazar como água rompendo uma represa mal construída. Pessoas que antes aplaudiam em silêncio, agora cobravam explicações. Aquele que se dizia mestre da percepção, se via encurralado por perguntas simples demais para serem respondidas com metáforas ou manipulação emocional. Cada resposta revelava mais mentiras, e cada mentira desvelava mais intenções ocultas. O teatro virou tribunal, e o palco virou ruína. Você não estava lá, mas sua presença era sentida como uma força silenciosa que desmantelava todo o enredo. Porque sua integridade se tornou espelho, e diante dela, os reflexos distorcidos não conseguiam mais se esconder. O manipulador perdeu o controle do roteiro. O público entendeu que nunca foi plateia, foi marionete. E o espetáculo, que foi escrito para te destruir, terminou revelando quem realmente tinha algo a esconder. Não era apenas inveja, não era apenas disputa por atenção. Era uma operação cirúrgica de engenharia emocional, cuidadosamente desenhada para te destruir de dentro para fora. O suposto romance ideal, aquele que parecia ter sido feito sob medida para você, era na verdade uma isca. O manipulador por trás de tudo havia arquitetado com precisão assustadora um personagem inteiro. Alguém com aparência, gostos e falas compatíveis com o que achavam ser o seu perfil. Mas era tudo artificial, uma performance, um projeto, um jogo psicológico cuja missão era capturar sua confiança, baixar suas defesas e depois usar cada vulnerabilidade como munição. A revelação veio como um terremoto. Conversas gravadas, mensagens friamente planejadas, detalhes milimetricamente ajustados para parecerem espontâneos. Não havia espontaneidade. Não havia verdade. Tudo que foi oferecido vinha de um manual. Um roteiro criado por alguém que estudou você como quem estuda uma presa. Eles tentaram prever suas reações, simular seu par ideal, encenar gestos e palavras como se sentimentos pudessem ser programados.
Mas esqueceram de um detalhe: você não responde a manipulações, você responde à vibração. E vibração não pode ser fingida. Ao recusar aquele falso amor, você não apenas evitou um desastre emocional, você desmantelou uma conspiração. Você desativou um plano que, se tivesse prosperado, poderia ter gerado consequências devastadoras em sua vida pessoal e profissional. Sua recusa foi um ato de proteção espiritual, mas também um ato de justiça cósmica. Porque naquele não, você não salvou apenas a si, salvou todos os outros que um dia poderiam ter caído na mesma armadilha. E, sem saber, se tornou o ponto de ruptura de um sistema inteiro de manipulação. Enquanto o caos engolia aqueles que tramaram contra você, algo mais sutil e poderoso estava em movimento. A justiça invisível, aquela que não precisa de juízes, tribunais ou vinganças declaradas. Essa justiça age em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Cada manipulação feita contra você retornou para seu Criador com uma força multiplicada. Mas o mais impressionante não foi a punição dos culpados. Foi a forma como você permaneceu intocado. Porque quem caminha em alinhamento com sua verdade não apenas escapa das armadilhas, ele transforma as armadilhas em vitórias. A vida começou a se reorganizar ao seu redor como um tabuleiro respondendo à movimentação de um rei silencioso. Enquanto eles afundavam em explicações, você ascendia sem precisar justificar nada. Os mesmos que antes te julgavam, agora te observavam com curiosidade e, em muitos casos, com admiração silenciosa. Era como se algo em você estivesse sendo premiado, mesmo sem alarde. O universo começou a abrir portas que não tinham maçaneta, a apresentar pessoas que pareciam ter sido moldadas à sua frequência e entregar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. E nada disso foi pedido, foi atraído. Porque quando alguém se mantém firme, mesmo sob tempestades de falsidade, a energia que emana se torna magnética para tudo o que é verdadeiro. Essa justiça invisível não agiu apenas no plano espiritual, ela se manifestou em realidades concretas. O ambiente ao seu redor começou a mudar. As estruturas sociais, antes corrompidas por fofocas e manipulações, começaram a ruir. As alianças falsas se desfizeram. Os que antes se alimentavam de engano, agora lidavam com o peso de suas próprias máscaras. E você permaneceu onde sempre esteve. Na verdade, a justiça não veio como uma explosão de fúria. Ela veio como a paz que só quem sabe quem é pode carregar. E essa paz, por si só, já é uma sentença para quem vive da guerra. A figura que por tanto tempo ocupou o centro das atenções como estrategista, conselheiro ou visionário, foi finalmente revelada em sua essência mais crua. Ele não era sábio, era apenas um grande manipulador com vocabulário rebuscado. Alguém que estudava pessoas, não para entendê-las, mas para controlá-las. Alguém que usava vulnerabilidades alheias como peças em um tabuleiro doentio, onde o objetivo não era evoluir com o outro, era vencer sozinho. O colapso não veio de fora, mas de dentro. Quando as pessoas ao seu redor começaram a somar histórias, pistas e sensações, tudo ficou claro. O mestre não era mestre, era apenas um ator com roteiro vencido. O desmascaramento foi brutal. Não houve gritos, houve verdades ditas com frieza cirúrgica. Alguém mostrou prints, outro compartilhou áudios. O que parecia teoria virou prova. E o castelo de influência que ele havia construído durante anos ruiu em minutos. As conexões que o sustentavam começaram a se desconectar. Parceiros se afastaram, confidentes se calaram. O círculo que o aplaudia agora o observava com olhos de julgamento. E nada, absolutamente nada do que ele dissesse naquele momento conseguiria apagar o que havia sido revelado. Ele não era um guia. Era um ilusionista que acreditou na própria mágica.
Você não teve que levantar um dedo. Sua única arma foi ter dito não na hora certa. Ter confiado na sua intuição, mesmo quando ela não tinha lógica para apresentar. Ter recusado a isca, mesmo quando parecia tentadora. Sua resistência foi o estopim que desmoronou todo um sistema de manipulação disfarçado de carisma. E no fim, o mestre teve que encarar aquilo que mais temia. Um grupo desperto, unido, consciente, capaz de enxergar além do verniz. O jogo terminou, não com aplausos ou vaias, mas com silêncio. Um silêncio que pesa mais que qualquer sentença, pois revela que ninguém mais acredita na encenação. O que começou como uma tentativa de destruição se transformou em revelação. Não apenas para você, mas para todos que testemunharam essa história de perto. Eles viram o que acontece quando alguém escolhe permanecer alinhado com a verdade, mesmo sob ataques, mesmo em meio à solidão, mesmo diante das ofertas tentadoras da manipulação emocional. E isso deixou um legado, porque seu exemplo não foi apenas uma resistência individual, foi uma convocação coletiva. Gente que antes se calava, agora fala. Pessoas que antes julgavam, agora questionam. Consciências que antes dormiam, agora despertam. E tudo começou quando você recusou viver um roteiro que não foi escrito pela sua alma. Você se tornou, sem saber, uma referência silenciosa de autenticidade. Aquele que, ao invés de revidar, escolheu permanecer em paz. Aquele que não precisou convencer ninguém com palavras, porque sua presença já dizia tudo. E o mais impactante, você provou que não é preciso gritar para ser ouvido. Basta ser verdade. E essa verdade agora ecoa. Em reuniões que mudaram de tom. Em conversas antes contaminadas, agora limpas. Em espaços que antes eram cheios de máscaras, agora cheios de espelhos. A energia mudou. E você foi o catalisador dessa transformação. E talvez o mais bonito de tudo seja perceber que mesmo sem querer ensinar, você ensinou. Mesmo sem querer liderar, você liderou. Mesmo sem querer salvar, você salvou. Porque o verdadeiro escolhido não se impõe. Ele simplesmente existe em sua plenitude. E essa existência por si só já é um raio de luz em meio à escuridão. Seu legado não está nas palavras que você disse, mas nas verdades que você sustentou em silêncio. E agora, com a consciência limpa e o coração firme, você segue adiante, não para provar nada a ninguém, mas para continuar sendo aquilo que tantos tentaram apagar e falharam, um farol em tempos de tempestade.